Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Será que realmente o medo e a dor não tem nada a nos dizer? Essa é uma canção que se chama O Sol, do Jota Quest, e hoje eu quero trazer uma reflexão musical dela com você. Vamos refletir comigo? Bom, normalmente o medo, a dor, vou falar do medo primeiro. O medo, ele é uma emoção que traz uma função primordial de proteção pra gente. É pra gente proteger a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Então é muito comum que nós sintamos medo do desconhecido, porque o desconhecido, justamente por ser desconhecido, porque nós não sabemos o que vamos enfrentar, nós despertamos essa sensação de: o que será que tem lá? Será que eu sou capaz de lidar com isso? E é por isso que muitas pessoas falam sobre a zona de conforto. Estar num local que é conhecido, normalmente pode se tornar confortável para a gente. Mas, ao contrário do que muitas pessoas trazem sobre deixar o medo de lado, evitar da forma mais possível e impossível às vezes o medo, ou até mesmo eliminar o medo, eu quero trazer para você que primeiro pode não ser saudável, eu acredito, que nem... Eu não gosto de generalizações, mas 100% dos casos não é saudável eliminar o medo, justamente por toda essa função que essa emoção proporciona pra gente, essa emoção básica e universal. Mas eu quero trazer para você uma outra forma de lidar com o medo. No Theta Healing tem uma técnica chamada Jigging, que é muito parecida com uma técnica da terapia cognitiva comportamental, que é o questionamento socrático. Então, a grande diferença é que no Theta Healing a gente vai utilizar da meditação do Theta para entrar nesse estado de onda cerebral Theta e que pode trazer o inconsciente de forma muito mais aberta, muito mais fácil e efetiva. E aí, quando a gente faz, por exemplo, esse questionamento socrático do medo em estado Theta, é perguntar para aquele medo, né? O que de pior poderia acontecer se aquele medo fosse real? Um exemplo, um post aí passado eu trouxe para vocês sobre o medo de ser quem a gente é. É comum, muitas vezes, quando a gente está desconectado dessa essência, sentir medo de ser quem realmente a gente é. Medo de ser rejeitada, medo de ser julgada, medo de ser excluída da solidão e tantos outros medos. E aí, uma dica que é muito legal é conversar, chamar esse medo para bater papo com ele. E assim também fazer com a dor. Seja ela uma dor física, uma dor emocional. Enfrentar, encarar essa dor e esse medo. E de olhos fechados, se for confortável para você, se fizer sentido para você, se conectar com esse medo, com essa dor, e começar a perguntar para eles o que eles podem ensinar para você. Qual é a função deles naquele momento? Um exemplo poderia ser esse medo da solidão, medo de ser quem se é. Então, o que de pior poderia acontecer se você fosse plenamente quem você é? E aí você começa a escutar qual é a primeira resposta que vem, sem julgar, na sua mente, no seu coração. Talvez você escute algo como esses exemplos que eu já trouxe. Nossa, eu tenho medo, se eu for realmente quem eu sou, as pessoas vão me rejeitar, as pessoas vão me excluir, elas não vão me amar. E aí você continua cavando dentro de você mesmo. Isso é o autoconhecimento. Voltando para essa questão do medo e da dor, é justamente olhar para isso com amorosidade e dizer: ei, medo,
ei dor, eu quero ouvir você, eu quero escutar você, eu quero saber o que existe por trás de você. O que de pior poderia acontecer se esse medo, se essa dor fosse realmente verdadeira, real? Então, voltando para o mesmo exemplo do medo que eu trouxe, o que de pior poderia acontecer se eu fosse eu mesma e as pessoas não me amassem? O que de pior poderia acontecer com isso? Se eu não for amada, você vai ouvindo o que vai, a sua voz interna vai emergindo, que vai emergindo de dentro de você. Eu acho que se eu não me sentir amada pelas pessoas, eu vou entrar em depressão. E o que de pior pode acontecer se você deprimir, se você entrar em depressão? E você vai ouvindo isso até encontrar algo que faça muito sentido para você descobrir o seu medo real e começar a trabalhar esse medo real. No Theta Healing a gente chama isso de crença raiz. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostaria de passar por uma sessão para conhecer, para saber, poxa, eu gostaria de olhar para esse medo, de encará-lo e realmente ver estratégias positivas para poder e efetivas para poder entrar em contato com esse medo, integrá-lo, compreendê-lo e dessa forma poder mudar esse medo, poder transformar, transmutar esse medo. Eu te convido para uma sessão de Theta Healing ou um acompanhamento psicoterapêutico, se fizer sentido para você. E encerro esse vídeo com uma frase de um ser humano incrível, o Carl Jung, pai da psicologia analítica e também da psicologia transpessoal. Ele diz que ninguém se torna